Olá, alunos! Esta aulinha a gente viu ela no dia 3 de abril, tá? Então eu tô postando aí. Vocês tiveram um trabalhinho, né, para me entregar, tudo certinho, um e-mail. Aí eu comecei falando dessa seção 2.1 sobre ponto reto e plano. Então vocês têm aí. Aí você tem o segmento e segmento orientado de A a B, o segmento orientado de BA, é só ver o sentido da seta, tá bom? Depois aqui a gente viu também, olha, observe o segmento AB, né, que você tem aqui o segmento AB, o ângulo de inclinação de 46,08 graus, né, que é em relação à pista de decolagem do avião aqui, que tinha um ângulo de inclinação para o sentido do movimento, tá? Depois eu coloco para vocês aí o que é segmento nulo, segmento oposto, né? Depois segmentos equipolentes, né? Que a gente não pode esquecer que um segmento equipolente, quando tem o vetor tem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo tamanho, o mesmo comprimento ou o mesmo módulo, tá? Então o sentido ali do A, B e CD, eles têm o mesmo sentido, a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo tamanho. Isso são equipolentes. Aqui tem um exercício para vocês fazerem, tá? Que a gente fez em aula e resolvemos todo, né? E aqui embaixo você pode ver que eu coloco as respostas, tá bom? Aqui eu faça você mesmo, então tem um exercício para vocês fazerem, que foi tudo respondido em aula, tá? Qualquer dúvida é só perguntar, quem assistiu a aula sabe responder. Aqui eu falo um pouquinho sobre vetores, né? O que é um vetor, como é que funciona. Aí nós temos vetores paralelos, um em cima do outro, o ângulo é de 0 graus. Quando nós temos vetores um para um lado e outro para o outro, nós temos também vetores paralelos, só sentidos contrários, então o ângulo é de 180 graus, e quando eu tenho vetores perpendiculares, eu tenho um ângulo de 90 graus. Depois nós vimos também um pouquinho sobre grandeza vetorial, ou seja, são grandezas que têm módulo, direção e sentido, como a velocidade, a aceleração e a força, e as grandezas escalares, que não precisa de direção nem sentido. Massa, temperatura, tempo, área, volume, densidade, são exemplos de grandezas escalares. Aqui eu coloquei vários exercícios para serem resolvidos por vocês, tá? Então nós temos aí a resposta dessa questão 1 seria a letra que contém uma grandeza vetorial, logo é a letra C, né, a força. Depois na questão 2 também sobre segmentos equipolentes, né, que tem a mesma direção, mesmo módulo e o mesmo sentido, né, que é a letra A. Depois aqui na questãozinha 3 eu faço algumas observações. Então um jogo de futebol dura 90 minutos, o tempo é escalar, um automóvel esportivo atinge a marca de 20 km por hora, isso é velocidade, é vetorial. Depois no item 3 você tem uma força de 150 newton, e isso força é vetorial. A praça tem 300 metros quadrados, isso aí nós estamos falando de quê? De uma área, então é uma escalar, e o deslocamento, né, que ele tem ali, que também é escalar, tá bom? Na seçãozinha 2.2 a gente começa fazendo exercício sobre módulo ou norma de um vetor. Então aqui eu coloco as coordenadas vetoriais, tá? E aqui vocês vão ter os exercícios. Lembre, essas coordenadas sempre eu vou usar o teorema de Pitágoras. Então aqui você tem os pontos, um ponto x1, x2, y1, y2. O x1 e o y1, eles vão dar esse ponto aqui. x2 e y2 vão definir esse ponto. Para eu saber quanto que é o módulo ou o comprimento deste vetor, eu tenho que achar através de Pitágoras, né? Eu vou encontrar o valorzinho, tá bom? Então eu coloco vários exercícios aí para vocês, lembrando que sempre o primeiro ponto é x, o segundo ponto é y. Aqui está para vocês fazerem a resposta. Módulo do vetor, então eu faço aqui o módulo sempre Pitágoras, tá?
E aqui nós temos mais exercícios para vocês treinarem. Aconselho vocês, pessoal, a passarem esses exercícios por caderno. É bom a gente dar uma reforçada nisso, tá? Aqui eu dou mais um exercício sobre módulo, tá respondido aqui. Qualquer dúvida a gente tira na próxima aula virtual. É só vocês falarem, tá? E aqui eu falo um pouquinho sobre versores. Se eu dizer que o sentido é X, é I, chapeuzinho. Se eu dizer que é Y, é J, chapeuzinho. Isso a gente chama de versor, tá? E o cuidado, se isso aqui, esse vetor está na direção X, esse vetor está na direção Y, você não pode somar e fica desse jeito, tá bom? Aqui eu passo um exercício para vocês fazerem desse jeitinho aqui, tá bom? Espero que tenha conseguido captar, aqui é só um resuminho geral da aula, tá? O importante é vocês assistirem às nossas aulas todos os dias das 19 às 22 horas no seu horário, no seu dia de aula, sempre na nossa querida quarta-feira. Um grande abraço, fiquem com Deus.